Boa noite. No Jornal Rio Doce de hoje estamos recebendo o contabilista Mauro Guariente para falarmos um pouco sobre a importância de se organizar financeiramente no início do ano. Boa noite, Mauro. Boa noite. Para a gente começar, quais são os principais etapas para a gente começar a organizar as finanças nesse início de ano? Veja, né, a questão da organização financeira, né, não tem esse ponto de referência, né, final e início de ano. Né? A organização financeira é uma coisa que tem que ser feita diariamente. Por conta dessa necessidade de que a organização financeira tem que ser diária, a pessoa tem que ter duas virtudes, e essas virtudes advêm de educação, de formação, de capacitação, que é equilíbrio e disciplina financeira. O que significa isso na prática? Né? Nós temos duas variáveis básicas que precisam ser tratadas em nível de organização. Uma delas é a questão das entradas, ou seja, né, o quanto que vai entrar de dinheiro na minha conta. E principalmente, além disso, né, de quanto vai entrar, quando vai entrar, para eu poder saber, né, se os meus recursos financeiros estão entrando antes de sair, que é o segundo elemento em nível de organização financeira, ou seja, né, eu preciso saber então quais as contas que eu tenho que pagar com o dinheiro que vai entrar para eu poder cumprir com essas minhas obrigações. Então, né, dentro desta organização financeira, a pessoa tem que achar um ponto de equilíbrio. O que significa isso na prática? Né? Eu preciso que, pelo menos, o que vai entrar de dinheiro seja suficiente para eu pagar as minhas contas. Então, né, tem que achar esse ponto de equilíbrio. Mas, né, trabalhar, né, com uma organização financeira em que você vai fazer exatamente, né, entrada e saída, é muito complicado, porque se acontecer algum imprevisto, você já sai desse ponto de equilíbrio de ter dinheiro suficiente para pagar as suas contas. Então, como que você tem que se organizar? Fazer com que entre sempre um pouco a mais do que saia, para que haja uma sobra que, se eventualmente surgir algum imprevisto, você tenha um recurso financeiro próprio para arcar com esse imprevisto. Ou, né, preferencialmente, não ter o imprevisto e como o dinheiro está sobrando, então aí sim, esse dinheiro você poder gastar fazendo investimento, uma viagem, né, alguma coisa nesse sentido daí. E quais despesas a gente deve priorizar para planejar o orçamento anual? Quando a gente está falando, né, em priorizar despesas, a gente está falando de economia aqui, né? Nós estamos falando, né, das necessidades básicas do ser humano, né? Então nós estamos falando aqui, né, de moradia, vestuário, saúde, né, alimentação. Então são esses os principais elementos, né? Para que você consiga, né, manter um equilíbrio financeiro para arcar com essas obrigações, né, de ter um lugar para morar, roupa para vestir, lugar para um médico, um dentista, se você tiver algum problema de saúde, né? Então você precisa saber qual é o valor desses gastos para saber então, né, como que você vai conduzir a tua vida para ter recursos financeiros próprios que ao entrar na tua conta serão destinados para pagar essas obrigações básicas, necessárias, né? Então a prioridade é isso: moradia, vestimento, saúde, alimentação. E como é que a gente pode acompanhar melhor os nossos gastos ao longo do ano? Então você tem que ter, né, um bom controle de quais são essas contas que você vai ter que pagar ao longo do mês. E além disso, né, de saber quais são essas contas e quanto é o valor, quando que você vai ter que pagar. Lembra que eu falei para você que você tem que controlar também as entradas. Que você tem que saber quanto que vai entrar, mas quando vai entrar, para poder achar esse ponto de equilíbrio. Senão, normalmente, o que acontece na vida das pessoas? E nas empresas também é dessa maneira. O dinheiro sai antes de entrar. E aí o que acontece? Se você não tiver o dinheiro para pagar porque ele não entrou ainda, você vai ter que esperar um pouquinho para o dinheiro entrar, para daí você pagar a conta. Só que daí quando você vai pagar a conta, você vai ter os encargos, né, por estar pagando atrasado. Esse dinheiro não estava previsto no dinheiro que está entrando. Consequentemente, isso começa a gerar uma bola de neve, vai gerando uma bola de neve. Chega uma hora que você não consegue mais dar conta achar esse ponto de equilíbrio, porque o dinheiro que está saindo é maior do que o dinheiro que está entrando. E a gente está aqui, né, partindo do pressuposto de que a grande maioria das pessoas, né, tem uma renda fixa, porque trabalha, recebe o salário todo mês, né, e esse salário não vai aumentando mês a mês, ele se mantém no mesmo patamar. Se você não conseguir controlar as suas saídas e elas forem aumentando gradativamente, vai chegar uma hora que você vai sair do ponto de equilíbrio e vai ficar no negativo, como a gente fala, né, não vai ter dinheiro suficiente para pagar todas as contas. E aí é aquilo, né, se você tiver crédito, você vai emprestar. Se você for emprestar, aí complica mais ainda, porque você vai ter que devolver esse dinheiro para quem você emprestou, e normalmente quem vai estar te emprestando com juros, né,
que você vai ter que pagar também. Se você já não tinha dinheiro e precisou emprestar para pagar alguma coisa que você estava devendo, depois vai ficar pior ainda. Percebe? Vai virando uma bola de neve, né? Que você não consegue mais sair dessa situação depois. E você tem alguma ferramenta que você recomenda para auxiliar nesse controle financeiro? Pois é, ferramenta tem e é de fácil acesso. Se você entrar na internet hoje, você consegue facilmente encontrar os famosos fluxos de caixa. Normalmente planilhas de Excel, né, que você tem para justamente controlar isso, né? Nesse fluxo de caixa, você vai colocando, né, quando que vai entrar o dinheiro e quanto vai entrar, e da mesma maneira você vai colocando quanto e quando vai sair os dinheiros, para daí você poder enxergar na planilha como que vai ficar, onde que está esse ponto de equilíbrio. Ou seja, né, se eu tenho, vamos dizer assim, as minhas contas tudo no dia 10 para pagar, mas eu só recebo no dia 15. Está errado, porque o que vai acontecer? Vai chegar o dia 10, vai vencer as contas e o dinheiro não entrou ainda. Você tem que conseguir reverter o processo, fazer que o dinheiro entre, por exemplo, pelo menos no dia 10. Porque daí o dinheiro entrou, você tem as suas contas para pagar, você vai lá e paga. Então, se você não conseguir achar esse ponto de equilíbrio, ou seja, né, o dinheiro pelo menos entrando no mesmo dia que ele vai sair, vai começar a gerar naquilo que a gente chama de custo financeiro, que é mais uma conta que você vai ter para pagar e que não está previsto nas suas entradas. E aí você vai se perder, você não vai conseguir manter isso aí. Então o instrumento é esse, fluxo de caixa, que o mecanismo é esse. Você tem que saber quando que o dinheiro vai entrar, lançar isso lá na tua planilha, e quando que o dinheiro vai sair, lançar na tua planilha, por data de vencimento, por dia, é um controle diário. E ali você consegue enxergar como é que está ficando a tua condição financeira, né? Tem que ter sempre, pelo menos, né, o mesmo tanto de dinheiro entrando para o mesmo tanto de dinheiro que vai sair. Pelo menos essa é a regra. Mas, né, o segredo não está não usar a planilha, está em como achar esse ponto de equilíbrio e como eu vou conduzir a minha vida financeira para dar certo esse encontro de entradas e saídas e não ficar dinheiro saindo antes de entrar. Aí que você precisa de educação financeira, de conhecimento financeiro, você tem que buscar, né, conhecimento para poder entender como que funciona o mercado econômico e financeiramente, e como você que está, né, gerando essa movimentação financeira, né, vai se posicionar dentro desse mercado para achar esse ponto de equilíbrio de tal maneira que pelo menos o dinheiro entre e saia no mesmo dia, na mesma quantidade. Pelo menos isso. Então, Mauro, a gente vai para um breve intervalo e já voltamos com a nossa entrevista. Okay. O Jornal Rio Doce volta em instantes.